Alô, amados irmãos em Cristo. Quem vos fala é o pastor Hermes, filho do pastor Marcionilo Carvalho. Graça e paz a todos. Eu e a minha família saudamos a igreja, saudamos o pastor Ailton, saudamos também os demais presentes e ouvintes dessa nossa rápida palavra, mas queremos, antes de começar, desejar as mais lindas bênçãos dos céus e elas sejam manifestadas a todos em nome de Jesus Cristo. Convido os irmãos para a leitura de dois textos da Palavra de Deus. O primeiro em Mateus, capítulo 5, verso 10, que diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. E o texto em Salmos 126:6, que diz: Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Este vídeo, ele atende o desejo do pastor Ailton, estimado amigo, com vistas a apresentar à Segunda Igreja Batista de Salgueiro um breve relato da vida e obra do pastor Marcionilo. Inicialmente trarei à luz algumas características do caráter e alma do meu pai, pastor Marcionilo. Era um homem sério, sisudo, formal, circunspecto, de poucas palavras, caseiro, voltado exclusivamente para a família, para a igreja, campo missionário e o trabalho secular, este onde ele obtinha o seu sustento e da família. Revelava alto senso de responsabilidade na execução dos compromissos assumidos, tanto na vida secular e familiar como na religiosa. Também rígido e firme aos princípios devotados, mas ao mesmo tempo amável e cordial. Amigo da disciplina, da obediência e da fidelidade na vida pessoal e no cuidado e zelo pela família, como igualmente no serviço religioso e profissional. Natural da cidade de João Pessoa, o pastor Marcionilo nasceu em 4 de abril de 1900, em um lar de família não evangélica, e faleceu na cidade de Salgueiro em 6 de janeiro de 1945. Nessa época exercia pastorados em Serra Talhada, em Salgueiro, onde havia igrejas batistas. Na vida secular, exerceu a atividade profissional liberal de pedreiro, mestre de obras e empreendedor na construção civil, de onde obtinha sua fonte de renda destinada à subsistência da família, como já disse. Nessa ação empreendedora, realizou em Campina Grande a sua primeira obra civil de vulto, que consistiu na elaboração da planta e participação ativa na construção do templo da primeira igreja batista. Em outras localidades por onde peregrinou, exercendo o serviço pastoral, também construiu várias obras civis de expressão, como foi o caso da cidade de Salgueiro, onde, contratado pela prefeitura, elaborou a planta e construiu um hotel municipal e desenhou e fez alamedas arborizadas ao longo da avenida central da entrada da cidade, além de obras civis contratadas por pessoas físicas.
Foi, por assim dizer, a semelhança do apóstolo Paulo, um fazedor de tendas. Com efeito, sua vida empreendedora secular prevalece no tempo, porque está representada por fatos e eventos concretos, tendo em vista que podem ser contemplados através das edificações materiais ainda hoje existentes, nas várias cidades em que trabalhou na construção civil, desenhando e construindo praças públicas, templos, casas residenciais, afora imóveis levantados para acolher órgãos públicos e privados. Até que esses feitos acima podem ser considerados desprezíveis, posto que abrangem a ordem material, temporal e passageira finita da sua produção profissional. Isto posto, convém agora fazer menção dos seus primeiros passos na vida cristã, chamada para o ofício de ministro do Evangelho e missionário do Reino de Deus. Conheceu o Evangelho na primeira metade da década de 1920 na cidade de João Pessoa, Paraíba, quando se encontrava brincando o carnaval. Foi nessa situação, fantasiados de roupas próprias de um carnavalesco, que ao passar em frente ao templo da primeira igreja batista, foi atraído pelo cântico de um hino, ouviu a pregação da palavra e saiu dali convertido. Era agora uma nova criatura. Esteve congregado àquela igreja, a PIB de João Pessoa, por algum tempo, onde veio a ser membro após ser imerso nas águas batismais. Não demorou muito e logo o Espírito de Deus moveu o coração do pastor Maçonilo para se tornar um pescador de almas. Assim, com o apoio da igreja, recebeu ensinamentos bíblicos nas áreas de discipulado, doutrinas bíblicas batistas e fundamentos preliminares da teologia sistemática. Portanto, começando pela primeira igreja batista de João Pessoa, ambiente de sua conversão, batismo e treinamento bíblico doutrinário, oferecido pelo casal de missionários da Outra América, Dr. Haroldo Edmundo Reis e esposa Helena Reis, onde também deu seus primeiros passos como evangelista, seguiu para a cidade de Campina Grande em torno de 1926, onde veio a se casar com uma jovem membro da primeira igreja batista de nome Regina Silva de Oliveira, sobrinha do casal de líderes desta igreja, diácono Posidônio Correio de Oliveira e a esposa Macionila. O casal foi agraciado por Deus com 7 filhos. Como já estava devidamente engajado nas atividades cristãs da PIB de Campina Grande, na qual vinha assistindo o serviço religioso das congregações plantadas e mantidas pela igreja, resolveu filiar-se a ela como membro, o que ocorreu em 4 de junho de 1933. Na igreja de Campina Grande, também exerceu os cargos de professor e superintendente da EBD. Por essa época foi consagrado pastor, quando então deixou o campo campinense para avançar em demanda às cidades do sertão semiárido. Aí então instalou-se com a família na cidade de Souza, passando a dar assistência espiritual aos congregados das igrejas batistas local e de Cajazeiras. Permaneceu nesse campo missionário até 1936, aportando em seguida em Salgueiro, onde permaneceu por 3 anos. Desta cidade mudou-se para Juazeiro do Norte, Ceará, no final de 1939, atendendo o convite que lhe foi feito pelo missionário americano Edward McLean,
ligado a outra denominação batista, que passou a responder pelo sustento dele e de toda a família. À época, ele, a esposa e 4 filhos. Constituiu este município como base para o seu campo de ação, que se estendia para Crato e para os distritos de Missão Velha e Barbalha. À época, povoados e vilas adjacentes de Juazeiro. Nessa época, o tempo em que atendia às demandas do trabalho batista nascente nesse campo cearense, continuou como pastor da Igreja Batista de Salgueiro. Havia se tornado praxe a perseguição religiosa em todas as cidades onde o pastor Marcionilo se instalava, como antes ocorrera em Sousa, na Paraíba. Assim, nova perseguição foi levantada agora em Juazeiro do Ceará. Isto porque os prelados da Igreja Romana não queriam que o Evangelho prevalecesse na cidade, berço do famoso padre Cícero Guzmão Batista, ou Padre Inciso, como era tratado pelo povo, nem tampouco que a pregação dos protestantes se alastrasse na região. Por isso, com menos de 2 anos de moradia em Juazeiro do Ceará, foi expulso da cidade, saindo com a família em um carro, escoltado por 2 veículos da polícia. Assim protegido, deixou a cidade para não ser apedrejado por seguidores da religião da maioria. Nesse dia, a turba estava agitada por ter sido insuflada pelo padre Orlando, substituto do padre Cícero Romão, e pelo frei Damião, italiano radicado no Brasil, da Ordem dos Capuchinhos, e conhecido e chamado por todos por Frei Damião, esse frei bosano italiano, que comandava o serviço religioso das chamadas Santas Missões por toda aquela região do sertão semiárido. Após ter sido desterrado de Juazeiro do Ceará por causa do Evangelho, dirige-se à cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, para ali fixar residência, isto no começo de 1941. Nesse período, acumulou o pastorado das igrejas de Salgueiro, Serra Talhada e Santa Maria. Em Pernambuco, sua atuação foi mais abrangente e demorada. Tendo constituído Salgueiro e Serra Talhada como cidades temporárias, cidades-sede temporárias do seu ministério. A partir delas, estendeu seu campo de ação missionária a várias dezenas de outros municípios, distritos e povoados do semiárido. Era comum se ouvir de Dona Regina, fiel esposa do pastor Marcionilo, relatos do tipo: era um tremendo desafio para alguém dar testemunho do Evangelho, para alguém viver o Evangelho, para alguém seguir a vida cristã. As perseguições aos crentes eram pesadas e frequentes. Somente aqueles verdadeiramente convertidos ao Senhor Jesus Cristo, estes permaneciam no Evangelho. Era difícil conseguir trabalho secular e muitas vezes o desafio maior era a compra de alimentos, porque os comerciantes eram orientados a não vender nada aos crentes. Se o fizessem, estavam sujeitos a ser expurgados, a ser afastados dessa igreja da maioria. Os evangélicos admitiam que o mencionado religioso exercia forte influência
carismática entre os sertanejos, que cegamente o obedeciam. Em Salgueiro, certa feita, alguns homens armados de espingarda e faca ficaram de tocar em um matagal onde o pastor Marcionilo deveria passar, ao retornar de visita a um povoado que distava alguns quilômetros da cidade, onde fora celebrar um culto evangélico. De volta para casa, na noite escura, o animal mudou o caminho por providência divina, sem que o pastor Marcionilo percebesse. Depois de muito cavalgar, quando a noite já dava sinais do amanhecer, o animal tomou o rumo da cidade e assim pôde chegar à sua casa são e salvo. Passado algum tempo, um homem desse grupo converteu-se ao Evangelho e ao pastor Marcionilo contou que, a mando do citado chefe religioso, Frei Bozano, participara de uma emboscada visando tirar-lhe a vida, mas que não houvera êxito. A emboscada havia sido frustrada por ação divina. Aí ele pôde aliar os fatos e compreender o comportamento estranho do animal naquela noite, em razão da demora excessiva na viagem de retorno à cidade. Mais uma vez mudou de domicílio, agora de Salgueiro para Serra Talhada, retomando ativamente o serviço religioso pastoral da Igreja Batista desta cidade. Manteve o ritmo atuante na igreja local e congregações, doutrinando, visitando e evangelizando, mas também visitando as famílias que residiam fora da cidade. Assim, assistia às igrejas e congregações batistas existentes nas cidades satélites, tais como Santa Maria, Bodocó, Belém, Cabrobó, Floresta, entre outras, as quais eram visitadas com regularidade para a celebração de cultos de doutrinamento, pregação da palavra, celebração da ceia do Senhor e batismos. Mas a aparente normalidade, revelada por um clima de tranquilidade, fora quebrada em razão de novas provocações e ações perpetradas e incrementadas pela liderança da Igreja da maioria, estando à frente de tudo, outra vez, o Frei Capuchinho, com o pleno conhecimento e a anuência da cura romana da localidade. Com efeito, o Frei em alusão levou um grande grupo de pessoas para bater nos crentes e destruir o templo, em uma noite de quarta-feira, quando o culto de oração estava sendo celebrado pelo pastor Marcionilo no templo da Igreja Batista em Serra Talhada. Não conseguiram o seu intento, porque a guarda policial da cidade foi chamada para conter os ânimos dos perseguidores, dispersando-os do seu propósito. Mesmo assim, ainda houve tempo de jogarem uma pedra para dentro do templo, que acertou o suporte de madeira, peça móvel com inclinação, apoiada em acima do púlpito, onde era colocada a Bíblia. Com o impacto da pedra, esta peça foi lançada ao chão, juntamente com a Bíblia. O pastor Marcionilo, que estava pregando, saiu ileso pela misericórdia de Deus.
Esses fatos, com riqueza de detalhes, eram levados ao conhecimento dos filhos através do que chamamos de transmissão oral da mãe, Dona Regina. Continuamente visitava campos missionários, promovendo a manutenção e a expansão dos trabalhos evangélicos, viajando sempre, dependendo das distâncias, a pé ou a cavalo alugado. Nas viagens mais longas, acendia uma fogueira à noite e deitava-se, fazendo da cela do animal o seu travesseiro. Assim ele podia cumprir o seu calendário de visitas às congregações e igrejas da região. O importante é que, apesar desse quadro de dificuldades, a graça salvadora do Senhor Jesus era manifestada, porquanto o Evangelho ia sendo anunciado e as pessoas movidas pelo Espírito Santo se convertiam e as congregações e igrejas florescendo se expandiam. É o meu desejo agora realçar uma ocorrência singular, vinculada às atividades do meu pai, e inerentes à sua condição de ministro do Evangelho. Como tal, aquelas que estão acima do tempo e do espaço, que são de valor eterno, infinito e espiritual. Nestas, há merecimento de júbilo, de alegria santa. Por exemplo, encontrava-me em Fortaleza, Ceará, nos idos de 1968, participando de um curso de média duração. Passei a visitar a Igreja Batista de Monte Castelo, quando, num certo domingo, o pastor João Batista Martins de Sá, obreiro daquela igreja, convidou-me para, à tarde, acompanhá-lo em um trabalho de visitação à casa de famílias interessadas no Evangelho. A primeira família a ser visitada foi a da senhora Maria do Socorro. Mas este encontro somente tornou-se possível de ser concretizado porque houve intervenção da mão de Deus. Ao anunciar a presença, quem atendeu foi o esposo dessa senhora, o senhor Manuel, o qual foi logo dizendo: podem retirar-se, porque protestante não põe os pés em minha casa. Foi bem enfático nessa sua palavra. Quando parecia que a visita estava frustrada, perguntei: senhor Manuel, posso lhe fazer uma pergunta? Ao que ele respondeu: sim. E então lhe disse: alguma vez na sua vida o senhor ouviu o Evangelho? Ao que ele respondeu: ouvi, sim. E acrescentou: foi quando morei em Juazeiro do Ceará. Residia próximo a uma igreja de crentes. Gostava de ficar à janela, ouvindo os hinos e a pregação do pastor. Foi ainda perguntado se ele se lembrava do nome do pregador, ao que respondeu: Márcio Nilo. Aí o cenário mudou, porque informei ao senhor Manuel que Márcio Nilo era meu pai. Imediatamente, o senhor Manuel nos convidou para entrar em sua casa, pediu à esposa para servir um lanche e de pronto perguntou: onde está o pastor Márcio Nilo? Então foi-lhe dito: o pastor Márcio Nilo faleceu. Ele está no céu.
Naquela ocasião, o Sr. Manuel voltou a ouvir a mensagem do Evangelho. Soubemos, posteriormente, da parte do pastor João Batista, que ele havia se convertido e, juntamente com a sua esposa e filha, eram membros regulares de uma igreja evangélica em Fortaleza. Deus operou tremendamente na vida dessa família, após anos e anos, quando pela primeira vez havia ouvido o Evangelho ali naquela cidade de Juazeiro do Ceará. Portanto, a palavra pregada ainda ecoava no coração e na mente do Senhor, daquele homem, Senhor Manuel, mesmo havendo se passado quase 3 décadas, contando-se os anos, desde quando o pastor Marcionilo residiu com a família na cidade de Juazeiro do Ceará em 1940. O exemplo anunciado reforça a ideia de merecer destaque especial às bênçãos espirituais, muitas, sem contas, de todas as cores, uma policromia de cores santas. Então, o que falar do alcance e efeito sobre a vida das pessoas em decorrência das mais de 1000 pregações ministradas ao longo dos 15 anos do ministério pastoral exercido pelo pastor Marcionilo, do número de pessoas convertidas e batizadas, das pessoas libertas do pecado e ou curadas de suas enfermidades, dos investimentos de vidas em pessoas encaminhadas às casas de educação teológica, com vistas a alcançarem qualificação fundamental, a fim de se tornarem aptos para o exercício de ministérios tais como pastores, educadores e missionários. Os resultados, os efeitos espirituais dessa voz ainda prevalece, sonorizando na vida dos salvos por Cristo Jesus. Portanto, o mérito dessa narrativa consiste em atribuir honra e memória ao pastor Marcionilo Francisco de Carvalho, anunciando nós agora aos 4 ventos que este Ecos de um Carvalho continua presente na vida dos seus filhos, familiares e de todos aqueles que, de alguma forma, o conheceram, foram ou têm sido abençoados por sua vida e obra, tudo para a glória de Deus. Em conclusão, somos gratos à paciência dos ouvintes dessa nossa voz, dessa nossa palavra, em nos acompanhar nesta narrativa parcial da história deste servo de Deus, que foi um dos pioneiros na proclamação do Evangelho na região do semiárido do Nordeste do Brasil. Este depoimento foi aqui narrado pelo seu filho, Hermes Carvalho, ministro do Evangelho. Que Deus a todos abençoe ricamente. Amém.